Diga para o seu irmão assim: o tema de hoje é grandes coisas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 1, do 1 ao 6. Diga para o teu irmão assim: você gostaria de viver grandes coisas? Pergunta para ele assim: quem não gostaria, né? Sou bobo. Diga para o teu irmão assim: você quer que Deus faça grandes coisas na sua vida agora? Ele falou o quê? Todos nós estamos à procura de que Deus faça, ou que nós possamos fazer grandes coisas. Ninguém quer fazer mais ou menos, ninguém quer fazer meia boca. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra para você ser curado hoje. Diz assim: em Íconia, entraram juntos na sinagoga 2 judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Assim, passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Nós estamos falando de quem aqui? Paulo e Barnabé. Sinais e maravilhas são grandes coisas? São, né? Vamos lá. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para maltratarem e apedrejarem. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e arredores. Abra sua Bíblia em 14 ainda, versículo 8. Versículo 8. 14, 8. Encontrava-se assentado em Listra certo homem, aleijado dos pés, cujo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Nós vamos ler bastante agora, tá? Este ouvindo falar, que eu quero que você guarde, ouvindo falar, Paulo, que olhando para ele, o vendo que tinha fé para ser curado. E disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Vendo a multidão que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé, Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Paulo, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros, grinaldas, queria com a multidão oferecer-lhes sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Aqui eu quero dar uma pausa. O que Paulo falou? Que ele era sujeito às mesmas paixões. Eu acho incrível quando uma pessoa vem conversar comigo e ela fala assim: eu tenho muita luta, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito tentado, como se aquilo fosse uma coisa só dela. O que Paulo falou? Nós somos sujeitos às mesmas paixões. Só que nós fizemos uma escolha. Nós fizemos a escolha de não deixar as paixões nos sujeitar. A nossa escolha foi falar para a paixão: vocês não vão sujeitar a gente, mas nós vamos sujeitar vocês. Você é paixão, nós vamos sujeitar.
Sabe por que as pessoas nunca conseguem levar uma vida correta diante de Deus? Porque a paixão está sempre sujeitando ela. E ela nunca consegue fazer com que as paixões sejam sujeitadas por ela. Ah, Denilson, você não sabe o que eu passo. Dá vontade de falar assim, você não sabe o que eu passo. Todos nós que estamos aqui nessa igreja temos as nossas lutas, as nossas paixões e as nossas dificuldades. Basta você saber para quem você vai dar ouvido. A sua vitória vai estar relacionada para quem você vai ouvir. Você vai ouvir a tua paixão, ou a tua paixão vai te ouvir e vai falar assim, ó, aqui não. Vamos lá, onde eu estou? Senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens, como sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas verdades, dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, o qual no tempo passado deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuva do céu, colheita e a sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso com dificuldade, impediram que a multidão lhe oferecessem sacrifício. Chegando, porém, uns judeus, de onde? De onde? Os judeus vieram da onde? Guarda isso. A pedra Antioquia e de Icônia, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejarem Paulo e o arrastarem para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, ajuntaram em volta de Paulo, e ele se levantou, entrou na cidade no dia seguinte, e partiu com Barnabé para Derbe, tendo pregado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhe por comum consentimento, eleito presbítero em cada igreja, com oração, jejum, encomendaram-nos ao Senhor, em quem havia crido. Vamos ler o 27 para adiantar. Quando chegaram, vamos ler o 26 para entender. E dali navegaram para Antioquia. Opa! Da onde eram as pessoas que tinham apedrejado, incentivado a apedrejar Paulo e Barnabé? E ele está indo para onde? Me diga uma coisa. Se você e eu, após um grande milagre do Senhor, fôssemos apedrejados por isso, e as pessoas que nos apedrejaram eram de Antioquia, você voltaria lá? Ou você falaria para eles, jamais eu vou voltar lá, porque o pessoal que me apedrejou vem da Antioquia. Sabe a primeira coisa que ele faz? Olha que coisa mais linda. Vamos ver que coisa mais linda para a gente terminar e comentar tudo. Aí eles foram para Antioquia, sendo convidados à graça de Deus para a obra que acabaram de cumprir. Quando chegaram e reuniram-se à igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Até aí. Eles tinham acabado de fazer o bem, com o poder do Espírito Santo de Deus. Era uma grande obra ou não? Aí o pessoal de Antioquia vai lá e apedreja, agita a pedrada. Porque se alguém agitar a pedrada na gente, se alguém falar mal da gente, ele vai falar assim, quer saber de uma coisa? Eu também não quero mais saber dessa pessoa. E ele está voltando exatamente para o lugar aonde agitaram para que ele fosse apedrejado. É um outro tipo de fé. É um outro tipo de cristianismo. É um cristianismo que quer pregar além das pedras, que quer pregar além das aflições, que quer pregar além do que aconteça. Será que... Ô Luiz, ajuda o rapaz a sentar aqui, Luiz. Cadê o Luiz?
Será que você sairia da igreja? Se uns 3, 4 irmãos aqui agitassem para tacar umas pedras em você, depois de você ter feito uma boa obra? Será que você perdoaria esse irmão? Será que você ia querer pregar para esse irmão ou para essa irmã, depois dele ter agitado, que apedrejassem você, ou agitado que falassem mal de você? É exatamente o que Paulo vai fazer. Ele vai voltar para Antioquia sem lembrar de que ali teve pessoas da Antioquia que agitou, que o apedrejassem. Olha que coisa mais interessante agora, que Deus me chamou muita atenção. Quando você vai ao mercado, você vai entrar no mercado e Deus vai falar para você assim, vai lá, escolhe 3 grandes obras. Você pega o carrinho, vai lá e escolhe 3 grandes obras. Em algum momento você escolheria pedras? Em algum momento que você estivesse realizando essa grande obra, você escolheria muitas pedras para que fossem tacadas em você, e você desmaiasse, e as pessoas falassem, está morto, leva esse infeliz, tira, arrasta ele fora da cidade, porque ele está morto. Não é esse evangelho de mimimi, não é esse evangelho de criança, não é esse evangelho que basta olhar, a pessoa já fica de mal. Não é esse evangelho que a gente não pode falar a verdade de Cristo, porque se falar a verdade de Cristo, a pessoa larga a igreja, mas não larga o pecado. Paulo é apedrejado, ele vai chegar na igreja e ele vai falar assim, eu quero contar para vocês as grandes obras que Deus fez conosco naquele lugar. E você não vê Paulo relatando em momento nenhum as pedras. Se fôssemos nós íamos falar assim, Senhor, o Senhor me usou, foi uma bênção, mas eu não merecia aquelas pedras. Foi muito bom, foi legal, mas o que estragou a grandeza dessa obra foi as pedras. Eu desmaiei, me apedrejaram, me traíram, me arrastaram para fora da cidade e fizeram o que quiseram comigo. Em nenhum momento Paulo vê as pedras como um empecilho das grandes obras e do testemunho. Sabe o que atrapalha a gente? Deus está fazendo grande obra com a gente, mas a gente vai lembrar daquilo que fizeram para a gente 1 ano atrás. Paulo aqui está sendo apedrejado, gente, ele está sendo, as pessoas falam assim, está morto. Ele foi gravemente apedrejado, gravemente ferido, mas Paulo não teve voz para falar, as pedras sujaram a grande obra que Cristo tinha. Não, as pedras faziam parte da grande obra que Deus fez naquele lugar. Diga para o teu irmão, querido, a grande obra que Deus tem para você vai incluir às vezes pedrada, vai incluir às vezes pessoas falarem mal de você, mas faça uma coisa pelo amor de Deus, diga para ele, quando você for testemunhar a grande obra, esquece as pedras, esquece o que falaram e conta o que Deus tem feito. Esquece o que o teu marido fez, esquece o que a tua mulher fez, esquece, faz o que Deus quer que você faça, taracatai. Diga para o teu irmão, sabe por que você nunca vive grande obra? Não é porque Deus não fez, é porque a pedra fala muito mais alto do que as grandes obras. E eu quero te falar uma coisa, meu querido, diga para ele. O servo de Deus sempre será marcado por açoites e por pedra. Mas uma coisa é certa, ninguém vai tirar a coroa da vida que está esperando e tem o teu nome. Olha que interessante. O que Paulo faz? Ele volta lá e anima os discípulos. Ele fala assim para eles. Onde eu estou aqui? Aqui. Renovando os ânimos dos
discípulos, incentivava-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Paulo não pregava nessa igreja de hoje. Porque tribulação, a gente não pode viver se a gente é servo de Deus. Luta, jamais. E o que o crente mais vive, mais viveu, foi luta e tribulação. Mas ele nunca deixou de falar das grandes obras que Deus fez para com ele. Porque o que interessava para ele não era luta, não era aflição. O que interessava para ele é se Deus estava movendo. Pedro apanha no sinédrio, sai, e ele sai feliz e diz: Senhor, enquanto nos persegue, enquanto nos judia de nós, enquanto bate em nós, Senhor, derrama teu poder para curar, para libertar, derrama o teu poder, Senhor. Me fala uma coisa aí, se fosse você no lugar de Paulo e Barnabé, o que você contaria na igreja? A primeira coisa que você falaria, se você chegasse lá. Se chegasse lá para contar, porque era capaz de desviar. Ah, não vou mais não, tacaram um monte de pedra em mim, que eu quero saber negócio de pedra, Jesus. Eu quero saber de pensão. Eu quero saber se tem carro zero. Quero saber se tem casa. Quero saber se tem dinheiro no banco. Paulo ficou costurando tenda para poder se manter, porque não queria explorar a fé dos irmãos. Paulo, o maior apóstolo que o mundo já teve, ele não quis explorar a fé dos irmãos, e ele sabia receber pedrada. Sabe o quanto o seu ministério, o quanto o meu, o quanto nós vamos contar de grandes obras, o quanto que nós conseguimos aguentar pedrada. Quem não aguenta pedrada, nunca vai viver grandes obras. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele vai falar é das pedras. Se ele chegasse lá para os discípulos, você falaria o quê? Está sabendo? Os caras tacaram um monte de pedra em mim, cara. Você acha que eu mereço isso? Eu sou Paulo. Jesus ia falar assim: e daí que você é Paulo? Eu sou Jesus, fui para a cruz. O evangelho mudou muito. Do tempo do meu pai para cá. Do tempo do pastor Edivaldo, da pastora Nilza, mudou muito. Era um evangelho que falava de cruz, de pedra, de aflição. Hoje o evangelho só fala de bênção. Mesmo que a pessoa esteja em pecado, ele comprou uma casa, ele acha que Deus abençoou. Não importa se está em pecado, Deus abençoou. Você comprou porque você trabalhou. Agora, Deus abençoou para comprar casa? Abençoa. Mas você está com a vida toda torta, toda enrolada, e acha que Deus está abençoando você, querido. Então a primeira coisa, quando eu falo você, sou eu também, tá? Para não pensar que eu estou te julgando. A palavra vem para mim primeiro. Porque Deus falou para mim assim: Deus, o quanto você está disponível a tomar pedrada? Sabe por quê? Porque se você fosse lá, talvez você ia falar assim: ei, irmãos, não volto mais lá em Antioquia não, sabe por quê? Acabei de ser apedrejado por aqueles traíra. Eu não vou mais para lá não, eles que vão para o inferno. Me apedrejaram, vai todo mundo para o inferno. Será que eu sou diferente que vocês? Sabe o que Paulo está falando? Eu vou lá em Antioquia. Talvez ele ia encontrar com aqueles que tacaram pedra. Ia falar: pensaram que eu estava morto, né? Sabe o que você tem que falar para aqueles que tacam pedra em você? Você pegar ele na curva e falar: nenê, pensou que eu ia morrer? Deus me restaurou e eu estou aqui pregando de novo. Agora a gente fica com boca mole. Ai. Gente, os psicólogos iam morrer de fome nesse tempo de Paulo, de Pedro, de João, porque hoje o que tem de depressão, lá não tinha depressão não, eles estavam presos, todo machucado, com o pé machucado, mão machucada, costa machucada. Sabe o que eles estavam fazendo? Cantando o Salmo 123. E aí o céu se abria, solta os caras. Sabe por quê que o cara queria se matar, o carcereiro? Porque Pedro já tinha sido solto. E quando Pedro é solto, os caras que guardavam Pedro morreram. Herodes mandou matar. Ah, deixou Pedro sair? Mata todo mundo. O cara falou: amanhã eu estou morto, então vou me matar eu mesmo. Na hora que ele vai dar a facada, a espadada, Paulo pula lá para fora e fala: não faça isso com você. Eu estou aqui por um motivo. Por um motivo. Falar de Jesus para você, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro.
Aí sabe o que Paulo faz? Ele fala assim, ei Paulão, acho que Paulo mesmo falou assim, tem como tomar um café na sua casa? Ele vai tomar um café na casa de um cara que estava lá prendendo ele, gente. Tem como nós tomar um café lá? Tem. Aí ele vai, ele começa a pregar. Aí o carcereiro que bateu talvez nele, ou que falou assim, ei, o que você está fazendo aqui? Quero nem saber de você não, você que morra aí nesse negócio aí. Aí, sabe o que o carcereiro está fazendo agora? Lavando as feridas de Paulo. Está limpando Paulo. Aí ele fala assim, como que faz para eu ter esse negócio que você tem aí? Essa coisa que você tem, como que faz? É um negócio que dá raio, que dá terremoto e abre cadeia por causa de você, como que faz para ter isso? Aí ele fala assim, é simples, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E o que mais? Vamos lá para fora que eu vou batizar você agora, porque Paulo não perdia uma oportunidade. Mas era um cara que sabia pregar com as costas feridas. Era um cara que sabia pregar depois de ter tido como morto. Era um cara que, ao invés dos discípulos animarem a ele, porque, gente, não era certo, não era certo. Ele tomou tanta pedrada e foi tido como morto, estou acabando já. Não era certo alguém chegar nele e falar assim, fala umas palavrinhas para mim ficar contente, fala. Eu tomei umas pedradas. Não esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo. Você não merece isso, não. Você é Paulo. Eu sou Paulo. É. Pronto. Sabe o que ele estava falando? Ele estava indo lá animar essas pessoas. Fica firme. Parecia que eram aquelas pessoas que tomaram pedrada e não ele. Diga para o teu irmão, quando você vai alcançar a maturidade, hein? Diga para o teu irmão, quando você vai sair do leite? Diga assim para o teu irmão, aquele que entrega a vida para Jesus. Os homens só podem fazer uma coisa: matar o corpo, porque a alma e o espírito, eles nunca poderão tocar. E às vezes a gente é velho na fé, eu sou velho na fé já, estou com 51 anos. Pastor Anilson é velho na fé, o pastor Edivar é velho na fé, nós somos velhos na fé, né? E às vezes a gente se surpreende com as pedradas. Ai, eu não merecia. Sabe por que você não vai contar grande obra? Porque você acha que você não merece essas pedras. Porque só vai contar grande obra quem foi apedrejado mesmo. Sabe por quê? Porque as pedras que atiraram em você não vai fazer aquilo que eles querem, parar você. Lá estão eles em Antioquia. Gente, eu não matei esse cara. Gente, esses caras têm quantas vidas? Mal e ele sabia que ele era eterno. Diga para o teu irmão, sabe por que a gente perde? Porque a gente está buscando nessa terra. Diga para ele, nós não somos daqui, nós não somos daqui. A sua glória não vai vir daqui. Diga para o teu irmão, a tua glória vem do céu. A igreja de hoje ensina que as grandes obras têm que passar pelo bem-estar dos homens. Não, grande obra, você foi apedrejado, você está em pecado. Como que grande obra você está contando aqui e você foi apedrejado? Como morto ainda? É, como morto. Mas eu levantei, sabe o que eu fiz? Animei todo mundo e disse, a gente precisa passar por isso aí, para crescer nossa fé. Para mostrar para a gente que a gente não é nada, mas Ele é tudo, e a gente faz para Ele, por Ele e para Ele. Sabe por que a gente se decepciona? Porque a gente fica fazendo para nós. A gente se decepciona porque parece que a gente está fazendo para nós. Aí a gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com pedra. Agora, se a gente está fazendo para Deus, a gente nunca vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai nos decepcionar. Posso falar um negócio para você? Sempre vai ter alguém que vai tacar pedra, mas também sempre vai ter alguém que vai chegar lá e vai te levantar. Porque a Bíblia diz que homens chegaram lá e levantaram Paulo.
E Paulo levantou, entrou na cidade e foi pregar depois. Eu nunca mais pregaria. Quer? Se pregar é tomar cacetada? Quero pregar não. Porque a gente quer pregar quando as pessoas falam, oh, que aleluia, que pregação, hein? Que bênção, você é demais, aleluia. É o evangelho egocêntrico, não é mais cristocêntrico. É o evangelho feito para nós, o evangelho feito para o homem. É o homem sendo o homem achando que tem que ter tudo, o homem achando que tem que ter bens, o homem achando que para Deus abençoar, ele tem que ter as coisas. O homem não acha que para Deus abençoar o caminho é estreito, a porta é estreita e é difícil chegar lá. Eu sei que às vezes você entra nessa igreja e vê luzes, vê prancha, vê não sei o quê, e fala, aqui deve ser porta aberta. Porta aberta o quê? Aqui nós vamos pregar o evangelho. Quem quiser ouvir ele, vai ouvir. Quem não quiser, procura um lugar melhor para você ouvir. Porque aqui ninguém vai ficar falando de carro, aqui ninguém vai ficar falando de casa, aqui ninguém vai falando de grana, aqui a gente não vai falar isso não. Nós vamos falar da vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. Agora, você acha que o psicólogo não passava fome nessa época de Paulo? Ô Paulo, vamos ali na rua direita, tem um psicólogo lá, ele é psicólogo, ele é não sei o quê, ele é não sei o que lá mais, ele é especialista na totalmente, ele é especialista naqueles que tomam pedrada. Ele falou assim, mas peraí, eu vou perder tempo com os caras, eu vou esquecer, eu vou perder tempo de ir para Antioquia pregar o evangelho. Eu não prego para mim, eu prego para Jesus, vou embora para Antioquia, porque lá eu vou pregar o evangelho. Não tem negócio de depressão comigo não, eu vou pregar o evangelho. E quando eles mais pensarem, eles vão olhar e falar assim, eu não matei esse cara? Não matou não, estou aqui. Sabe quem tem que achar que te matou? O inimigo todo dia pensa que te matou. E todo dia você levanta dizendo que Deus é bom e ele nunca prestou. Mas se as coisas derem certos para mim, pastor Nilza, aí é grande obra. Mas se as coisas não derem certo como eu gostaria que desse, não tem grande obra. Eles estavam sendo apedrejados, ele tinha tido como morto, ele apanhou muito, ele estava na igreja contando que Deus tinha feito grandes obras. Mas essas grandes obras envolviam um monte de pedra, essas grandes obras envolviam ele fugir, sair de lá fugido. E você está achando que o teu problema é grande perto de um homem que pregava o evangelho. Às vezes nós estamos colhendo coisas que nós mesmos plantamos. E estamos achando que Deus tem que fazer, porque Deus, eu desisto. Se Deus não fizer assim, eu também desisto. Você vai desistir, sabe por quê? Porque Deus não vai fazer assim. Porque só está acontecendo isso porque você quer que Deus sempre faça do seu jeito. E eu não tenho medo que você saia da igreja, sabe por quê, gente? Sinceramente, eu não ganho da obra, eu não vivo da obra, eu vivo para pregar o evangelho. Se Paulo tivesse medo, ele não ia pregar o evangelho. Se você sair daqui é porque você não quer mudar. Está na hora da gente pregar um evangelho, que a gente coloque Deus em primeiro lugar. Tá, eu tomei pedrada, doeu, lógico que doeu. Ninguém é maluco, doeu muito. Mas as minhas dores não é maior do que a vontade que eu tenho de pregar o evangelho. Agora fica aí, em tudo você vê pedra. Fica aí. Eu quero ver se você vai ter grande obra para contar. Porque quando você parar, gente, você já conhece gente assim, que a pessoa vem vindo e você fala, fulano. Por que você faz isso? Porque a pessoa só sabe chegar para conversar com você para contar desgrama. Ela nunca tem uma palavra boa para falar, eu estou vencendo, eu estou conquistando, eu estou lutando, eu estou abrindo mão disso, abrindo mão daquilo. Sabe por quê? Porque eu sei onde Deus quer me levar. Ele começou a boa obra e ele vai terminar. Eu erro às vezes, mas eu sei que ele vai me indicar por um caminho bom. Mas o apóstolo do amor foi esquecido lá na ilha de Pátimos. E sabe o que ele foi fazer? Ele foi escrever o Apocalipse. Se você estivesse na ilha de Pátimos, você ia escrever o quê? A não ser ficar chorando e falando que Deus te esqueceu. Sabe o que acontece? Ele olhou para o céu, Deus abriu uma porta, desceu, foi falar com ele. Sabe como que ele saiu lá da ilha de Pátimos? Com o livro do Apocalipse debaixo do braço. E sabe por que a gente não sai nunca da ilha de Pátimos com nada? É porque a gente fica chorando o tempo todo que a gente está lá.
Ô querido, se psicólogo, não estou falando que é proibido, se tem alguma coisa para mim, querido, desculpa, é proibido ir? É isso que eu estou falando? Mas se você ficar acreditando que o psicólogo vai resolver seu problema, querido, você está jogando seu dinheiro fora. Porque aqui está o maior psicólogo do planeta, o Cristo, que levanta, que restaura, mas ele tem que saber se você quer. Atos capítulo 14, versículo 27, estamos encerrando. Eu já falei, né? Atos capítulo 15, versículo 18 e 19. Eu não vou ler aqui não. 15 do 1 ao 4. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidastes, conforme o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo dito isto, Paulo e Barnabé, grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns de seus subissem para Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa dessa questão. Ao 3. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Presta atenção. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhe contaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Espera aí, o que eles contaram? O que eles contaram? Quão grandes coisas Deus tinha feito? Ué, mas e as pedradas? Ué, mas ele quase morreu. Ele teve que fugir. Por que ele não contou isso? Sabe por quê? Porque ele estava preocupado mesmo com as obras que Cristo estava fazendo. Diga para o teu irmão, para de se preocupar mais com você, se preocupa mais com aquilo que Deus tem feito. Ai, se Deus hoje não der uma casa, não der uma bênção, não der em um ano. Ai, se Deus não abrir a porta do emprego. Sabe o que Paulo falava? Eu sei passar necessidade. Eu sei passar fartura. Eu sei. Ele não era menino. A vida dele era para Cristo. Não era para ele. Diga para o teu irmão, entrega a tua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus não é levantar as mãos. Entregar a vida para Jesus é entregar o teu coração. Vamos encerrar. Está ruim a palavra, tá? Também se estiver ruim, você vai ter que ouvir, né? Até o final. O que eles estavam contando um para o outro? Nas igrejas onde eles passaram? E qual é o nosso papo? Qual foi o teu papo esse ano inteiro? Qual foi o teu papo essa semana que passou? Porque as coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse. Deixa eu falar um negócio para vocês. Estamos indo embora, gente. Deus estava com eles ou Deus não estava com eles? Você viu que muitos milagres eram feitos através da vida de Paulo, né? Os lenços, curavam gente, milagres, obras extraordinárias. Ué, mas isso impediu as pedras? Sabe por que não impediu? Importa, Paulo, que você diminua. E meu evangelho cresça através da tua fé. Será que você teria peito para animar uma pessoa depois de ter tomado tanta pedrada e ter se sentido como morto? Será que você tinha a manha de entrar lá e falar assim: gente, o que é isso? Para com isso, vocês estão chorando por quê? É importante que a gente passe por isso. A obra precisa disso. Nós precisamos disso. Mas hoje do que as pessoas precisam? Oh, reverendo tal. Oh, homem de Deus. Oh, homem, nunca tomou uma pedrada.
Sabe qual é o nível das grandes obras na sua vida? É a quantidade de pedra que você toma. Não é no carro que você tem, não é na casa, não é na grana, não é no seu bem-estar. Sabe por quê? Porque a partir da hora que a pessoa entrega a vida para Jesus, essas pedras traz para ele até alegria. Você não vê Paulo chorando por cada pedra. Paulo está falando assim, eita, grandes coisas Deus tem feito, mas a pedra não entrou em lugar nenhum. Parece que nem ele foi apedrejado, que ele foi lá e anima quem não foi. Você acha que eu ia animar? Eu ia lá na Valéria animar a Valéria. Ei, Valéria, fica firme, viu? Fica firme, cheio de marca de pedrada na minha cabeça, no meu corpo. Ela ia olhar para mim e falar assim, você é um perdedor. Porque hoje é o que a igreja falaria. Porque para ser bênção, tem que estar no topo. Às vezes, quando você está na luta, é o dia que Deus mais fala com você. Quando você está na prova e ninguém liga mais para você, é a época que Deus quer ligar para você. Você que não está entendendo. Sabe aquela ligação que ninguém faz? É essa hora que Deus está ligando para você, mas só que você não atende, porque você está esperando dos outros. Paulo levanta e fala, ei, se anima aí. Fui eu que tomei a pedrada, vamos para cima. Vamos, Antioquia. Mas os caras agitaram lá, é para eles mesmo que nós vamos pregar. Prega para as pessoas que te fizeram mal. Prega para as pessoas que levantaram pedra contra você. Sabe como que você pega? Não é pregar com a boca, é pregar se levantando e indo fazer a obra de Deus. Não é pregar e indo lá falar. É pregar se levantando e fazendo a obra de Deus. E eles vão falar assim, pensei que ele tinha morrido. Só pensou, eis que estou aqui e bato a porta. Diga para o teu irmão, só quem tem poder para te matar chama-se Cristo. E mesmo quando chegar a tua hora, você vai dizer assim, combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, larga de ser frouxo. Ah, porque minha mulher me largou. Ai, minha mulher me largou, eu não vou mais fazer a obra. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar, que senão vocês vão se escandalizar. Tudo para. Tudo faz a gente parar. É porque a mulher que largou, porque o marido que largou, porque a pedra que veio, é porque o chuveiro que não funcionou, é porque a minha firma, eu tenho que ficar lá para poder. Ô querido, se você entregar para Deus e vir para o culto, pode deixar que Deus vai mandar os clientes lá. Agora você fica tão preocupado, eu tenho que estar lá para ficar aberto, porque... Aí Deus vai falar assim, ele está dando primeira preferência para as coisas dele, espera aí um pouquinho que ele vai ver. Agora faz a obra de Deus, para você ver se o resto ele não faz. Amém? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aqui, vamos encerrar. Após essas pedradas, Paulo poderia falar assim, eu estava melhor quando eu estava perseguindo os crentes. Porque ele era do Sinédrio. Porque ele tinha grana. Porque ele tinha posição. Eu estava melhor. Mas ele nunca falou isso, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele falou assim, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu tenho um alvo agora. Sabe por que você e nós achamos que lá atrás foi melhor? Porque a gente não tem alvo para frente. Se Deus te tirou de lá, meu querido, é porque Ele quer você numa grande obra. Agora eu quero ver quando a gente vai aprender isso. Sabe quando as coisas não funcionavam para mim? Quando eu ficava correndo atrás dos outros. Não é assim? Quando você corre atrás dos outros para ver se eles têm uma ajuda para você, você esquece de ser ajudado por quem realmente pode te ajudar. Por quem realmente liga para você. Foi o único que morreu na cruz por você. Eu não morri, ninguém aqui morreu. Mas a gente quer dar moral para os outros que nunca derramou uma lágrima pela gente. Amém? Está ruim a palavra? Então por que você não vê grande obra e só vê as coisas difíceis?
teu irmão, por que você não para de ver as coisas difíceis e ver a grande obra que Deus tem feito? Sabe o que Paulo falou? Em 1 Coríntios, nós vamos ler agora, 9:16. Ai de mim, se eu não fizer o que Jesus me ordenou. Sabe o que Paulo está falando? Ai de mim, se eu não levantar, sacudir a poeira e ir pregar o evangelho. Ai de mim. Diga assim para o teu irmão, ai de você se você não fizer a obra de Deus. As pessoas ficam tão preocupadas com compra de lá, compra de cá, compra de lá, compra de cá, porque a igreja hoje resume-se em compra, né? Compra isso, compra aquilo, compra aquilo. A última coisa que vão comprar para você, nem você vai comprar, que é o caixão. Sabe quem vai comprar? Outros. Sabe quem vai escolher sua roupa? Outros. Eu lembro ainda quando meu irmão faleceu, Davi, ele tinha um bigode que ele ficava, a vida inteira dele eu conheci ele com bigode. E quando ele faleceu, foram ajudar e tiraram o bigode dele, a mulher dele quase bate no Daniel. Porque, cara, você tirou o bigode dele, como que você pode ter tirado o bigode dele? Nem isso você vai mandar mais em você. Mas uma coisa é certa, se você foi um servo firme e fiel a Deus, quando você entrar na glória, Jesus vai falar, Paulo, lembra aquelas pedras? Vem ver aqui quantas pedras na coroa você tem. Todas aquelas pedras que tacaram em você, vem aqui agora que você vai ver o galardão que você tem aqui no céu. Diga para o teu irmão assim, sabe por que a gente não anda? Porque a gente quer galardão na terra. Querido, Cristo não vai te dar galardão na terra, esquece. O teu galardão é no céu. Sabe por quê? Encerra aqui. Porque ele fala que nos últimos dias, quando ele vier buscar a sua igreja, ele diz que ele vem trazendo nas mãos o galardão, para dar a cada um conforme as suas obras. O galardão não vem da terra para nós, o galardão vem do céu para nós. Então ninguém pode te dar o galardão que você merece. Só Deus sabe te dar um galardão. Nós vamos ver pessoas humildes entrando lá na frente de Paulo. Pessoas que nunca tiveram nome, pessoas que nunca foram conhecidas. E Jesus vai falar assim, passa na frente de Paulo, porque este homem fez muito mais do que ele. Não queira ser conhecido. Queira ser respeitado, tanto no céu como no inferno. O que o diabo falou para aquele homem que expulsou lá? Eu sei quem é Jesus. Sei também quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Não conheço vocês. Então encerra aqui agora. Abre aí, 2 Coríntios 11, 23. Estou no horário, faltam 5 minutos. 2 Coríntios 11, 23. Está aí? 2 Coríntios 11, 23. Olha aqui, estamos encerrando, ó. Olha aqui, estamos encerrando, ó. Olha aqui, Valéria, estamos encerrando. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, 24, recebido os judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Sabe por que era 5 quarentenas de açoite menos um? Porque era para que ele não morresse, de tanto que ele apanhasse. Ele falou aí, recebi carro, recebi grana, recebi. O que ele fala? Recebi o quê? 23. Eu ainda mais trabalho, recebi trabalho, muito mais açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Vai, filho. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Ele falou alguma coisa boa aí? Falou? Não? Mas sabe qual que era a glória de Paulo? Ele poder falar isso e continuar pregando o evangelho. Se fôssemos nós ainda estaríamos pregando o evangelho, ou já falaríamos assim, parei. Olha o quanto eu apanhei. Tem gente que não apanha nada aqui, gente. E sai da igreja, para com o evangelho, porque fala assim, eu me decepcionei. Não, se decepcionou com você mesmo, que você não faz uma coisa que Deus manda.
Você quer se decepcionar com alguém? Se decepciona com você mesmo. Agora, se você fizer tudo o que Deus mandar, pode ter certeza de uma coisa: os açoites não te param, as lutas não fazem você ficar contando o dia inteiro para os outros. Põe no Face, ai, estou mal, ai, isso como que é? Fala mais uma coisa aí. Como? Ah, estou tão triste. Aí põe o que mais lá? Ai, me apedrejaram. Ai, você acha que Paulo ia colocar isso no Face? Paulo não tinha tempo para isso. Paulo queria contar as grandes obras que Deus tinha feito através dele. Aí você não sabe por que você está depressivo, por que você não quer avançar, por que você está desanimado, porque só fala coisa ruim. Sabe por que não vence? Sabe por que não para de beber, não para de usar droga? Porque anda com quem usa. Porque se você quisesse parar mesmo, você ficaria em casa e falaria assim: eu vou mudar de vida, porque Jesus salva, Ele cura, Ele liberta. Eu já vi Ele libertar a gente lá na igreja. Mas você não quer. Porque não tem ninguém que não queira que Deus feche a porta. Tem gente que trata Deus como fosse um amigo. Ah, hoje eu não estou afim, eu não vou. Ele não é seu amigo, Ele é teu Senhor. Termino aqui agora. Onde pode haver grandeza da cruz? Se Ele foi cuspido, se Ele foi humilhado, se Ele foi maltratado, se a cabeça dele inchou 3 vezes mais de tanto que Ele apanhou. Onde pode ver grandeza nisso? Realmente, o homem natural não vai ver grandeza nessas coisas. Mas o homem espiritual só não vai ver como vai participar da grande ressurreição. Sabe por que a gente nunca desenvolve, nunca vai para frente? Porque a gente sempre fica lembrando do passado. Meu passado não foi bom não, da minha família, mas já passou. Meu pai já fez a obra dele, agora eu tenho que fazer a minha. Ai de mim se eu não fizer. Eu tenho irmãos que não querem saber de igreja, porque eu fui humilhado, eu fui apedrejado, nós fomos humilhados, nós fomos maltratados, nós fomos colocados para fora, mas eu falei assim: eu não vou parar. E não é porque eu sou bom, é porque eu amo Jesus. Para onde eu vou se só Ele tem palavra de vida eterna? A minha alegria não vai estar numa cama, a minha alegria não vai estar numa droga, a minha alegria está em Jesus. Como você tem tratado Jesus, hein? Quantas grandes obras você contou esse ano? O que mais você contou? As pedras, as angústias. E a grande obra ficou aonde? Já pensou, pastor Nilson? Você saber que hoje eu fui apedrejado, que hoje tacaram um monte de pedra em mim porque eu quis pregar o evangelho. Acabaram de entrar na casa de um cara lá do islâmico, acabou de entrar na casa de um homem, cortou o pescoço dos filhos. E sabe o que a mulher falou? Na rádio: se você encontrasse com esses caras que matou o teu filho, o que você faria? Ela falou assim: isso é verdade, gente. É aqueles caras que estavam lá na praia. Ela falou assim: eu chamaria ele para dentro da minha casa, daria um almoço para ele e agradeceria a ele, porque ele mandou meu filho mais rápido para o céu. Qual é a importância que você está dando para o evangelho e para as pedras? Fala para o teu irmão: as pedras têm mais importância para você? Ou o evangelho tem mais importância para você? Ele respondeu o quê? O que você respondeu? A minha irmã passou pela tuberculose, pela leucemia. O médico falou que ia morrer. Sei lá, sepse. Pela água no coração. A gente ouviu de irmãos falando assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque ele acha que nossa família está morta, porque nós não somos do mesmo pegada de cristianismo deles. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Nós ouvimos isso. Ainda bem que a última palavra não está na mão de ninguém. Tem crente que deseja até o mal para o outro, irmão, e está na igreja orando, dizendo que Deus é bom e deseja o mal. Ela passou por todas essas pedras,
e está aqui louvando a Deus, isso era para fortalecer a tua fé. Eu vi agora uma mulher no começo do culto falando para mim que, eu até respeito ela, ai meu colesterol, não sei o que, deu vontade de falar assim, minha querida, minha irmã estava com leucemia. O que é um colesterol perto de leucemia? E olha a obra que Deus fez. Ela chorava para vir para a igreja, tem gente que chora para não vir. Mas o vento vai bater na casa de todo mundo um dia. O vento vem, o vento vai, o vento balança o crente e o crente não cai, o crente. Mas quem não é crente, não resiste à tempestade.